Todos vocês, espero que sejam todos muito bem. É o seguinte, pessoal, vou tentar gravar o mais rápido possível aqui. Pega o seu caderno, anota todas as informações possíveis desse mundo que você vai perceber nessa aula, tudo bem? Realmente não esqueça aí de anotar essas informações, tá ok? Se mantenha aí em casa nesse período de pandemia e bora lá. Sistemática é um conteúdo que você indiretamente vai estudar todo esse segundo ano. Tá bom? Você vai entender algumas coisas. Depois lá na frente você vai fazer, cara, puxa vida, o professor falou mesmo, né, algo semelhante lá no comecinho do ano. Então vamos lá para sistemática. Olha só. Sistemática é uma ciência dedicada a catalogar, a descrever a biodiversidade e compreender as relações filogenéticas entre os organismos. Então, sistemática ela é responsável por descrever, né, catalogar. Se você descobrir uma espécie nova, tem que catalogar, tem que saber de onde ela é, se é uma planta, se é um animal, se é um fungo e qual espécie, se já existe, se já foi catalogada e tudo mais. Então, essa é a sistemática. Tá bom? Bem como também fazer compreender as relações filogenéticas entre os organismos. Então comparar aquela plantinha que foi descoberta com outra e ver qual é o parente mais próximo, né, em relação à evolução. Então olha só, a filogenia, né, ou filogenéticas, aqui, ó, filogenia ou filogênese consiste em definir hipóteses sobre as histórias evolutivas das espécies, tá? Desde os seus ancestrais até os seres recentes. Então, basicamente, o que ela faz? Ela vê uma história evolutiva, você compara lá as espécies. Olha, por que essa aqui desenvolveu tal bico? Por que a outra pegou um outro tipo de bico nas aves, né? Enfim, e você vai comparando estudos morfológicos, estudos comportamentais e até moleculares, até enfim de DNA. Tá bom? Isso é que a filogenia faz. Mas a gente não vai se ater muito a esse estudo aqui, tá bom? Hoje. Para estudo da sistemática, a descrição de espécie é fundamental. Se você souber o que é espécie, ó, as características genéticas, ecológicas, fisiológicas, evolutivas, entre outras, proporcionam melhores conclusões. Então, olha só, espécie não tem nos slides, anota aí, é um conjunto de seres vivos capazes de reproduzir entre si, em condições normais, né? Eles reproduzem entre si e geram descendentes férteis. Então imagina lá que você tem um cachorrinho, uma cadelinha, e ela... Cachorrinho, né? A cadelinha, e essa saiu de casa, voltou, você percebeu que tem algo diferente, ela tá grávida. Poxa vida, né? Depois de 2 semanas você percebeu que tem coisa diferente nessa cadelinha. Então o que aconteceu? Você já tem a noção de que ela saiu, cruzou com um macho da espécie dela, e ela vai ter agora filhotinhos. Esses filhotinhos vão poder gerar outros filhotinhos. Não acontece, por exemplo, se você tivesse no seu quintal um cavalo e ele saísse e encontrasse, por exemplo, uma jumenta, né? E eles tivessem um filhotinho. O filhotinho desse cruzamento é o burro ou a mula. E esse burro ou mula não pode ter descendentes férteis, tá? Quer dizer que então que os pais não são da mesma espécie. Compreendeu? Assim, a gente tem 2 pontos importantes na descrição e estudo de uma espécie. Para a gente estudar a espécie, a gente tem que ver 2 coisas muito importantes aqui. Vamos lá, taxonomia, né? Vamos chegar nesse ponto. Então, taxonomia é um sistema que classifica os seres vivos em categorias, tá? Imagina que a gente jogou stop, né? Você separa lá por categorias. Então você quer carros, né? Eu quero marca de carro, só quero nome de carro. Então você pode fazer desse jeito, né? A gente agrupa de acordo com as suas características comuns, né? Bem como por suas relações de parentesco evolutivo, tá? Então a gente compara essa parada da evolução. Esses grupos, ou chamados taxons, né? Eles seguem de um grau mais abrangente, que é o reino, até o menos abrangente, que é a espécie. Então vem aqui, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Olha só, essa aqui é a caixa menor de todas, só cabe um tipo de ser vivo, que é a espécie estudada. Dentro do gênero a gente pode ter 2, 3 ou muito mais gêneros. A gente vai ver um exemplo já já. Agora a família a gente tem muito mais. Imagina que você vai sair de mudança e você coloca ali numa caixa bem grandona
uma caixinha menor. Nessa caixinha menor tá lá a sua gavetinha com suas canetas e tudo mais, né? Coisas pequenininhas. Aí numa outra caixa maior, você coloca não apenas aquela gavetinha que você tinha, mas você coloca agora uma outra parte de uma outra gaveta, né? Aí numa outra caixa maior, você pode colocar essas duas gavetas que você tinha, mais uma gaveta lá do seu guarda-roupa que tinha lá, sei lá, camisetas. Numa outra caixa muito maior, você pode pôr tudo isso mais roupas. Numa outra caixa muito maior, você pode colocar tudo isso mais o seu colchão. Numa outra caixa muito maior, você pode colocar tudo que está no seu quarto. E aí, você junta lá as coisas que estão no seu quarto, na cozinha, na sala e joga tudo dentro de um caminhão, né? Saímos de mudança. Então, você tem uma caixinha muito pequenininha e vai aumentando conforme a quantidade, né? Conforme a abrangência. O reino é o que cabe mais seres e a espécie é o que cabe só uma coisa aqui nessa caixinha, tá? Nesse taxon. Então fica assim: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Para você relembrar disso aqui, para você lembrar dessa ordem, lembra dessa seguinte historinha, tá? Tinha um rei que tinha uma filha, a princesa, e ele permitiu que a princesa pudesse escolher o seu esposo. A princesa, né, com um olhar muito criterioso, escolheu um bom homem, né, um rapaz de direito, de família, né, uma boa família, de princípios. E aí surge essa historinha aqui, ó. O rei, tá entendendo aqui, ó? O reino, ficou filo, claramente, classe, orgulhoso, com a família do genro escolhido. Tá aqui, ó. Rei, filo, entendeu? O rei ficou claramente orgulhoso com a família do genro escolhido. Pronto, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Pra gente classificar, a gente tem umas regrinhas propostas por Linneu há muito tempo atrás, e essas regrinhas seguem até hoje. Primeiro, é a classificação binomial. Todo nome científico de todo ser vivo, ele tem que ser escrito da seguinte forma: tem que ser dois nomes, tá? O primeiro nome é escrito em letra maiúscula, sempre em letra maiúscula, e esse primeiro nome define o gênero, tá, desse ser vivo. O segundo nome tem sempre letra minúscula, e ele define a espécie. Outra regrinha é que os nomes científicos devem sempre ser escritos em latim, não pode ser escrito em outra língua. Por quê? Porque é um padrão. Então, o latim é uma língua morta, não sofre alteração, e é por isso que é feito em latim, tá bom? E destacados em itálico, que é uma letrinha tombada, semelhante a essa aqui, né? Ou grifados, vai escrever à mão, não consegue fazer itálico, enfim, você faz um grifo, ou faz o chamado sublinhado embaixo. Tá bom? Primeiro nome maiúsculo, segundo nome minúsculo. Tá bom? Então eu coloquei aqui um exemplo. Ó, o cachorro. Você sabia que o cachorro é um animal. Ele faz parte desse reino aqui, ó, o reino animal. Tá? Então tá lá. E o nome científico dele é Canis familiaris. Você não precisa lembrar de todo o nome científico. Tá? Esse aqui é só um exemplo de um animal muito conhecido. Então, qual que é o nome científico do cachorro? Canis familiaris. Alguém lá na taxonomia, né, já classificou esse animal. Então, chama Canis familiaris. Esse é o nome científico dele. O primeiro nome significa gênero e o segundo significa espécie. Então, vamos colocar aqui, ó, familiaris é a espécie e o gênero é Canis. Pra você ter uma ideia, o lobo, né, chama Canis lupus, quer dizer que o lobo é do mesmo gênero do cachorro, só não é da mesma espécie, porque a espécie do cachorro é familiaris e a espécie do lobo é lupus. Beleza? Qual que é a família do cachorro? A família do cachorro é dos canídeos, né? Aí entram mais organismos aqui, mais seres vivos, né? Tem o cachorro, tem o lobo, tem o coiote. Agora, eles fazem parte de uma ordem. Toda essa família faz parte de uma ordem, né? E essa ordem tem muito mais seres. Nessa ordem são dos carnívoros. Então você tem dos ursos. Aqui você entra, por exemplo, alguns animais aquáticos, né? Então, só que olha só, esses animais aqui, ó, nesse caso, eles fazem parte da classe dos mamíferos. Então é uma classe, né,
mais abrangente. Você não tem apenas urso, você não tem apenas cachorro. Você tem, por exemplo, aqui já os morcegos, você tem baleias, você tem golfinho, né? Então, são uma classe bem mais abrangente. O filo é dos cordados, né? E o reino é o reino animal. A título de comparação, olha só os humanos. Os humanos são os Homo sapiens, tá? Sapiens é a espécie, tem letra minúscula, e o gênero dos humanos é o Homo, tá? Então tá aqui. Eles fazem parte de que família? Ó, a família dos humanos é a família dos hominídeos. Qual é a ordem? A ordem dos humanos é a ordem dos primatas, né? Até agora, ó, não tem nada a ver aqui ó, com cachorro. Quando chega na classe, ó, os humanos são da mesma classe dos cachorros, tá? Então são mamíferos, assim como baleias, né? Então fazem parte de uma mesma classe, assim como vão fazer parte do mesmo filo, cordados, e fazer parte do mesmo reino animal, tá? Coloquei um outro exemplo que é o dos gatos. Então o nome científico do gato, né, do gato doméstico é o Felis catus. Tá? Catus é a espécie, gênero do gato é o Felis, né? Nesse gênero, por exemplo, a gente tem o meu Deus, esqueci, mas vamos para frente que eu não tô com medo do computador desligar. Então vamos lá. Tem muito mais outros gêneros aqui, tá? Qual é a família dos gatos? É a família dos felídeos. Aqui nessa família vai entrar, por exemplo, o leão, vai entrar o tigre, vai entrar outros animais felídeos. Pera aí, deixa eu arrumar um negócio aqui. Beleza. E agora a gente tem aqui ó, a ordem. Olha só, os gatos são da mesma ordem dos cachorros. Ó, eles são da ordem dos carnívoros. Beleza? Assim como agora todos esses seres fazem parte da mesma classe, ó, são todos mamíferos, todos são cordados e todos fazem parte do reino animal. Beleza? Outra coisa importante que a gente tem que lembrar, na filogenia a gente faz comparações utilizando uma representação, tá? Utilizando a parte gráfica, né? A gente chama essa parte gráfica, né? Estudando o ancestral até o que é hoje, né? Os seres que existem hoje, de cladograma, tá? No cladograma, basicamente a gente compara o que tem hoje com o ancestral em comum. Isso é importante ser lembrado, tá bom? Cladograma, a gente consegue analisar os ancestrais e os seres que existem hoje, tá? Nesse cladograma a gente é composto por raiz, ramos, nós e terminais. Super simples, olha só. A raiz é um provável grupo ou espécie ancestral. Então aqui nós temos um ancestral que originou esses esse caminho aqui, ó, um evoluiu para cá, né, para esse lado, e esse evoluiu para esse lado. Isso aqui ao longo do tempo, ó, muito tempo, né? O nó é o ponto de onde partem as ramificações, tá? Os ramos. Cada nó indica um evento cladogênico. Aconteceu alguma coisa aqui, por exemplo, aqui é um nó também, tá? E aqui aconteceu alguma coisa para que surgisse esse animal aqui e surgisse esses outros animais aqui. Então aconteceu algum evento, né, para acontecer essa divisão de espécies, tá? Os ramos são as linhas do cladograma e conduzem a um ou mais grupos. Então o ramo é de um nó até onde vem hoje, ó, tá? Isso aqui é o tempo hoje e aqui embaixo é o tempo mais antigo de todos. Tá? O animalzinho foi evoluindo, chegou aqui, ele se dividiu, tá? Uma espécie e outra espécie. Os grupos dos seres vivos compõem os terminais. Então, nesse caso é o A, o indivíduo B e o indivíduo C. Então, nós temos 3 indivíduos hoje, tá? Cada vez que se divide aqui, ó, nós temos, como já foi falado, um nó, tá? Então, aqui seria um nó e esse nozinho é o ancestral de A e B, não é ancestral de C, né? Onde que tá o ancestral desses 3 aqui, ó? Tá aqui. Entendeu? É bem simples de ser olhado. Onde está o ancestral desses seres? Onde é que está o ancestral desse A? O ancestral tá aqui. Onde que está o ancestral do C? Tá aqui, né? Onde que está o ancestral do B? Tá aqui, né? Do B comparado com o A. Tá aqui. Então, meus queridos, por hoje é só. Espero ter ajudado. Qualquer coisa você pode perguntar no WhatsApp. A gente responde
E é isso aí. Isso é tudo, pessoal. Faça a atividade lá, já vai ter uma paródia no Instagram. E é isso aí, valeu, falou, fui!